Cannabis, mesma coisa que maconha. Tá? Então, uma das 400 substâncias extraídas da cannabis. Aí é retirado o canabidiol, que nós chamamos também de CBD. Não sei se vocês estão por dentro sobre isso. E o que acontece? No Brasil já foi autorizado, tá, a comercialização. Hoje, qualquer drogaria Pacheco, drogaria Raia, já tem, tá, drogaria Venâncio, essas drogarias de grande porte, elas têm já licença para poder comercializar o canabidiol. Mas quando a pessoa faz uso do canabidiol, aí tem pessoas que querem comprar o mais baratinho, que é o brasileiro. Tá? Uma triste notícia. Todo canabidiol no Brasil não presta. Por quê? Porque eles não têm aqui no Brasil maquinário para extrair o canabidiol. Esse maquinário, para vocês terem uma ideia, tá, ele custa mais de 3 bilhões de reais. Bilhões. Não é milhões, não, é bilhões. Então, nenhum país aqui da América do Sul tem esse equipamento. Esse equipamento, um dos países que tem é os Estados Unidos. Então, o melhor canabidiol que existe é o americano. Deu para entender ou não? Por quê? Porque aqui no Brasil eles fazem o quê? Eles pegam e até receitiva a mamãe fazer em casa. Isso é um absurdo. Tá? Se você fizer isso, você vai estar prejudicando o seu filho, sua criança, seu idoso, aquele que estiver fazendo uso do canabidiol. É necessário, principalmente, que não venha na substância a quantidade de THC. THC, tá, é o que dá euforia e dá também a dependência química. Então, por isso que muitos viciados ficam muito ligados ao cannabis por causa do THC. E o recomendado do THC para o Brasil é 0,2. Mas a maioria das embalagens faz isso. Para vocês terem uma ideia como é que funciona esse ramo, é horrível. Eles fazem o quê? Precisa da autorização da Anvisa. Aí o que é que eles fazem? Ele vai lá, compra uma quantidade de canabidiol americano, bota nas embalagens brasileiras e empurra para a Anvisa fazer o teste. Vai acusar? Não. Aí a mamãe vai lá comprando baratinho. Tá? 170, 200 e pouco. Não faça isso. Você vai estar prejudicando a criança. E não vai trazer resultado. Tá? Então, o canabidiol, qual é? Quem sabe aqui o que ele faz no organismo do indivíduo, na mente, no corpo? Tem uma mamãe que sabe qual o resultado que traz? Só sabe que tem que usar e traz melhoria. A maioria sabe disso, que traz melhoria. Mas não sabe como isso reage dentro do organismo do indivíduo. E detalhe, tá? Não é só o autista que utiliza. Hoje aqui no Brasil, tem mais de 40 tipos de doenças que pode ser utilizado o canabidiol e traz resultado. O canabidiol, ele funciona dentro do organismo de uma forma bem, para vocês entenderem bem, é como se fosse duas mãozinhas, tá? Assim, duas mãozinhas ligadas uma à outra. Ela faz ligação aonde há algo desligado. Eu vou explicar para vocês que é o motivo do autismo. Tá? O autismo, tá? Nós temos na nossa mente uma rede que a gente chama de rede neural. Tá? E essa rede, ela precisa de estar toda conectada e perfeita. No autismo, existem falhas nessa rede. Então, muitas ligações demoram, dá muita volta a sinapse para poder chegar à informação. Aí o canabidiol faz o quê? Ele faz a ligação. Como se fosse uma extensãozinha, um fio que precisa ser ligado. Opa, está apagado aqui, então está fraco o contato. Aí faz uma ligação. Esse é o trabalho do canabidiol. Deu para entender ou não? E pessoas que têm essas dores aí, nas pernas, coluna, canabidiol resolve? Sim. Para vocês terem uma ideia, todo o exército americano utiliza o canabidiol. Todo o exército. Para quê? Para que o soldado tenha mais resistência e ganhe mais foco, concentração. Ou seja, isso tudo está ligado a uma substância que hoje está bastante conhecida, chamada dopamina. Quem já ouviu falar? Só 3, 4. A dopamina é uma substância, tá, que nós chamamos por muitas vezes de hormônio, que nós temos, que nos traz prazer, alegria. Claro, ela está sozinha? Não, tem mais 4 substâncias que traz também
alegria, prazer, mas a dopamina é a que traz também equilíbrio. O que faz você ficar sentado aí me ouvindo é a dopamina também. Se não fosse ela, você não ia nem suportar ficar aqui, queria ir para casa, ia ficar descontrolada, desequilibrada. Isso é dopamina. Na parte dos autistas, tá? Ele tem uma dificuldade de haver uma harmonia com esse hormônio. Por isso que o carnabidiol faz essa situação. Agora, quando quebramos o tabu, o carnabidiol, o nosso organismo cria ele. O próprio carnabidiol, o nosso organismo cria, mas só que em uma concentração muito pequena. Aí quando utilizamos o carnabidiol, aí potencializa o que nós já temos. Deu para entender isso? Vocês são espertos pra caramba. Vamos lá. Eu sou também especialista em ABA, dou aula, professor já há muitos anos de ABA, defendo o ABA, que traz autonomia, é uma ciência que traz autonomia para a criança com autismo, traz desenvolvimento, mas claro, tudo depende da mamãe ou do tutor que está conduzindo aquela criança, tá? Eu costumo até dizer o seguinte, exemplo, criança que tem hiperfoco, aí ele vai crescer, tem condições de o condutor, ou professor, ou a própria mãe, conduzir essa criança que tem hiperfoco para ele se tornar um médico? Sim. A ABA é uma das ciências que ajuda também nessa área. Você conduz a tua criança da forma que ele quiser. Exemplo, meu filho, eu conduzi meu filho a ele fazer comida em casa. Eu comecei a mandar umas receitas para ele, para testar o hiperfoco, e ele é meu laboratório. Ele hoje, meu Deus do céu, ele ama fazer comida. É apaixonado por comida. Mas tudo hiperfoco. Deu para entender até agora? Vamos lá. Eu sou psicomotrista também. Psicomotrista, todos sabem que é psicomotrista ou não? Vamos lá. Existem aqui pessoas da época da Renata, não, Renata é nova. Da época do Orlando. Não, tu, Abraão, tu é novo também. Os coroas que tiver aqui, que não vou botar ninguém. Então, os coroas, filho. 51 anos. Vocês lembram, ou mais novo, né, pode ter até lembrado dessa parte. Quando antigamente utilizava aquele ferro nas pernas e uma bota de chumbo para consertar as pernas e o pezinho da criança, que a criança geralmente não pé todo, usou? Então, eu vi muito caso desse. Isso. Aí o que acontece? Isso era uma violência, tá? Dentro da ciência, do conhecimento. Era uma violência muito grande, graças a Deus que acabou. Aí foi criado esse especialista de psicomotricidade, que faz o quê? Toda a parte da tonicidade do corpo, principalmente das pernas, tem que haver uma comunicação com o cérebro. Então o psicomotrista vai ajudar nessa parte de fazer essa comunicação que falta. Aí no autismo existe muito mais, que eu vou explicar para vocês com detalhe, alguma situação, exemplo, algumas crianças que andam na ponta dos pés, aí às vezes é na ponta dos pés e às vezes aqui é do lado, aí a criança anda assim, meio arcado e começa a andar do lado, tá? Eu vou explicar isso tudo para vocês o motivo. E tem muitas pessoas que falam, mas não sabem o motivo. Vou explicar daqui a pouco para vocês. Eu também fiz essa pós-graduação de neuropsicopedagogo, que é uma profissão nova, transdisciplinar, que juntou 3 especialistas, tá? A neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Ou seja, você pode contratar esse profissional e ter 3 profissionais. Então, ajudou muito essa parte também. Eu sou psicanalista, dou aula também de psicanálise há muitos anos. Então, já formei muitos psicanalistas. Sou neurocientista de formação também. Um neurocientista, ele, assim como psicólogo, como outros profissionais da mente, a gente utiliza muito a mente. A mente é o resultado de tudo que rege o corpo. Então, é necessário para conhecer alguma coisa, a gente entender muito. E quem se especializa em neurociência ou se torna um neurocientista, tá, vai contribuir muito, principalmente para o mundo dos autistas. Também sou especialista em saúde mental. A saúde mental hoje está uma necessidade muito grande. Hoje temos uma população doente, tá, psicologicamente, principalmente pós-pandemia, onde os consultórios estão lotados. Quem quiser ganhar dinheiro, chegou a hora de se tornar um psicanalista, um psicólogo. A
Mas tem que ser um bom psicólogo ou um bom psicanalista. Tá? Tem pessoas que me perguntam qual a diferença entre psicólogo para psicanalista. Não sei se você já teve essa dúvida, né? Ou um psiquiatra, tá? Médico, psiquiatra, ou um psicanalista, ou um psicólogo. Então, os três trabalham a mente, o neurocientista também trabalha a mente. Então, existe uma diferença também entre eles, que vocês vão ter perguntado daqui a pouco também. E também sou especialista em gerontologia. Quem sabe o que é gerontologia aqui? É o especialista que trabalha o idoso, tá? Se no caso fosse o médico, seria o geriatra, tá? Então eu sou um gerontologista. E eu tenho uma MBA, que é um mestrado em educação especial. Tá? Então eu trabalho todas as crianças na área especial, seja ela o programa que for. E tenho mais 16 pós-graduação. No total, hoje eu tenho 27 pós-graduação. A maioria delas voltada para o autismo, tá? Pode passar. Pode passar essa parte. Pessoal, não sei se está dando para ver aqui. Esse aqui é o Padre Kelmo, que a gente começou, foi rolando lá em São Cristóvão, com o padre, tudo para poder lutar para a causa autista. Esse aqui é o Castrinho e a esposa do Castrinho. Quem conhece Castrinho aqui, pessoal? Então, fechei uma parceria porque eles querem ajudar nessa área. Então eles querem abraçar a causa dos autistas, já abraçou, fechou um acordo comigo. Essa menina aqui no canto é a Tayane Medeiros. Ela é a medalhista mundial que houve agora em Paris, né? A Paralimpíada. Ela é deficiente físico, deficiente física, e ela bateu o recorde de uma chinesa. O recorde era 126 quilos, se não estou enganado. E ela levantou 145. Então ela recebeu a medalha de ouro. Eu e o Orlando ali, a gente nunca pegou uma medalha de ouro. E é ouro maciço, tá? É pesada pra caramba. Tristeza. A maioria dos medalhistas manda fazer uma réplica e vende a original de ouro para poder ajudar a pessoa, porque o governo não financia. Então é uma tristeza isso. Mas a Tayane também abraçou a causa conosco. Pessoal, isso aqui é polícia, tá? Polícia Militar. Eu treino a Polícia Militar, porque eu não sei se vocês souberam desses casos. Houve 3 casos aqui no Rio de Janeiro que o policial matou o autista fazendo abordagem. E o autista não obedeceu a ordem policial e eles abriram fogo. Então, hoje eu treino a Polícia Militar, fazendo manejo para eles saberem como manejar uma situação com autista, seja ela qual for. Então, eu estou aguardando a agenda agora do BOP, eu vou fazer os policial do BOP também, e depois da Polícia Civil e Federal, Polícia Federal também. Então, eu ensino o que lá? Abordagem policial para autista. Nos Estados Unidos, existe um departamento policial exclusivo para autista, com viaturas, com policiais treinados, apesar que todos os policiais americanos são obrigatórios treinar a situação como autista e tem um curso ABA, a maioria dos policiais americanos. Pode passar. Eu também dou aula para FITECs. Então, todos os alunos, professores da FITEC do Rio de Janeiro, são 118 FITECs. Eu treino os professores, os alunos, toda a equipe. Pode passar. E dou aula nas escolas. Para mim, quem aqui é professora? Graças a Deus. Eu fico triste o seguinte, essa palestra é na escola, não é? Todos os professores da escola deveriam estar onde? Aqui. Mas alguns professores ficam com raiva de mim, principalmente na rede social. Por quê? Porque eu falo sobre a lei, mais nada. Tá? Claro que nós sabemos que o professor ganha pouco. Eu acho isso absurdo. Eu não sou professor. Eu acho um absurdo. Dou aula há mais de 20 e poucos anos. E tem muitas delas que dizem assim, não, o senhor não fica na sala de aula, por isso que fala isso. Eu não sabia que eu sou. Se tivesse que eu era professor também, e vivo muitos anos na sala de aula, eu sempre na sala de aula. E para mim é uma das profissões que deveria ser um pouco parecido com o Japão. No Japão, o professor é bem reverenciado por toda a população, mais
do que o 011 lá, presidente lá. Os professores são mais bem reverenciados. O salário deles é comparado com o Brasil em torno assim, de 200 a 300 mil reais o salário de um professor. Todo mundo quer ser professor lá, mas lá já é diferente, lá é mais estreito. Tá? Mas deveria ser valorizado. Aqui é mais valorizado, sabe quem? Jogador de futebol, artistas. E para mim isso é uma tristeza, porque o jogador de futebol, quem gosta de futebol, eu sou contra. Uma das coisas que na minha adolescência eu não gostei de futebol, porque eu comecei a ver algo muito diferente. Então ela vai ganhando milhões e um professor que forma pessoas, traz conhecimento, ganha uma mixaria. Então eu achei essa desigualdade horrível. Então aí eu não passei a gostar de time nenhum. Nem seleção do Brasil eu gosto. Por causa disso, que o camarada ganha milhões batendo, brincando com uma bola e professores dedicam a sua vida para ganhar uma mixaria. Então eu sou contra devido a essa situação, tá? E sou professor. Sou contra o sistema de desigualdade financeira. Então isso aqui é aula nas escolas. Eu treino na escola, pessoal, que é a verdadeira inclusão. Algumas escolas, diretores, não sabem fazer o correto. Eu capacito cada professor, capacito cada funcionário, capacito cada aluno e depois os pais dos alunos. Aí a inclusão é perfeita. Aí não vai haver bullying, não vai haver desrespeito, não vai haver nada. Quer ver uma coisa acabar com bullying, preconceito? É conhecimento. Quando o povo começa a ganhar conhecimento, acaba com essa situação. Mas a diretora, a direção, o secretário escolar, né, que a gente está negociando com o secretário escolar do Estado, eles têm que abrir o leque para poder a gente fazer um trabalho bem feito nas escolas para trazer resultado para as crianças autistas e as famílias. Pode passar? Inclusão nas igrejas, essas igrejas aqui, parte delas são uma em Angra dos Reis, pelo Estado do Rio de Janeiro. Pode passar? Treinam também a defesa civil, que teve vários casos aqui também, porque pessoas só sabem de alguns casos quando batem na mídia, não é isso? Pela internet, mas existem muitos casos que, por não entender de autismo, muitos socorristas da defesa civil, corpo bombeiro, perdem famílias, porque o autismo é diferente. Então, se o camarada não tem, que estiver resgatando, ele não sabe fazer o manejo, o que vai acontecer? Vai perder a vida de um autista. Então, é necessário que essas pessoas venham ter o conhecimento para fazer uma boa abordagem, um pouco parecido com o policial, mas só que é diferente. O policial, ele vai lutar ali contra o crime. Pessoal, algum de vocês sabia que uma grande parte dos dependentes químicos que vivem na Cracolândia, ou nas bocas de fumo, ou nos morros, utilizando drogas, são autistas? Vocês sabiam disso ou não? Uma grande parte são autistas, que eu vou explicar também daqui a pouco sobre isso. Pode passar? Eu treino também a Cruz Vermelha, também, que faz um trabalho maravilhoso. Tá? Eu inclusive, fui fazer uma palestra na Igreja Universal, aí recebemos um convite para treinar a Cruz Vermelha lá de Portugal. Eu não sabia que a audiência da Igreja Universal chegava em outro país. E também não sabia que estava sendo filmado. Aí eles viram lá da Cruz Vermelha de Portugal. Eu vou passar 15 dias treinando a Cruz Vermelha de Portugal. Pode passar. Isso aí é televisão, rádio e podcast. Podcast esse canto aqui com a Cristina Mel, com Messina também, que tem o filho Tutu, né? E aqui também é uma TV também que funciona em toda a Baixada. Pode passar. Então, eu tenho esse serviço oferecido aí, curso de inclusão escolar, curso para empresa, curso para guarda municipal, curso para todos os segmentos, curso ABA para todas as mamães. E, nesse período todo, eu formei mais de 20 mil pessoas com cuidador infantil, com ênfase em autismo. Tá? Então, isso eu acredito que ajudou muito, até muitas mamães, né, desse pessoal que tem condições de pagar para uma cuidadora infantil. Então, essas meninas todas, durante anos, estão trabalhando. Então, para mim, eu acho que trouxe um grande resultado. A gente não sabe o resultado final, mas eu acredito que mais de 20 mil pessoas fazendo um trabalho com autismo tragam um bom resultado. Pode entrar no outro slide. No próximo slide
pode passar para outro. Porque aqui eu tenho que ganhar horário, eu nem sei que horário. Sei que eu comecei 10 horas, né? Eu nem comecei ainda. Começa agora, vamos lá. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, já foi chamado de doença, tá? Que era síndrome do autismo antigamente. Já foi, assim, foi um monte de nomes errados. Eu não dei tanto para que isso acabasse e ainda está errado, tá? Por incrível que pareça. Transtorno ainda está errado e eu sou contra deixar transtorno. Olha para minha careca aqui. Olha para cá. Essa careca aqui. Essa careca aqui, ela é uma condição genética. A minha estatura é uma condição genética. Abraão, não sei se já tem filho grande, olha o tamanho do Abraão. Abraão tem uma condição genética alta. É um homem alto. Eu tenho uma condição genética de baixa estatura. Isso é condição genética. A minha careca é uma condição genética. Quer ver? Meus irmãos todos são assim. Meus tios todos são assim. Meu avô, meu bisavô e a outra geração que eu vi só por foto, tataravô. Isso é o quê? Condição genética. O autismo é o quê? Condição genética. Autismo é transtorno? É considerado por lei, mas quem entende sabe que autismo não é transtorno. Autismo é doença? Não, doença toma um remédio e se cura. Show de bola. Então autismo não é doença, tá? Autismo é condição genética. Pode passar? Pode passar, isso a gente já falou. Definição. Essa definição aqui é de acordo com o novo manual, tá? Porque a gente é obrigado a seguir manuais. Vamos lá. O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, é uma condição neurológica que afeta o quê? A comunicação e o comportamento, apresentando padrões restritos e repetitivos. Presta atenção. Isso aqui é o que o manual pede para dar um laudo para o indivíduo, seja ele criança, jovem, adulto, idoso. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma avaliação de uma idosa, 86 anos, e ela descobriu, através da minha avaliação, que ela é o quê? Autista. O que aconteceu para ela? Ela falou assim, olha a palavra dela, eu vou morrer em paz. Eu pensei que eu era maluco, eu pensei que era uma pessoa problemática, e hoje o Senhor trouxe uma condição boa para mim, porque eu vou descansar em paz. Então, tudo que eu fiz na minha vida, senti e passei, hoje o Senhor solucionou o meu problema. Vou dormir, vou morrer tranquila, porque hoje eu tenho um autismo. E hoje ela luta. Ela é uma das lutadoras ali em Nova Iguaçu, que luta pela causa do autismo após a sua avaliação. Tá? Então, vamos lá. O manual, ele diz que a comunicação e o comportamento, tá? Esses dois fatores são primordial para dar um laudo, mas presta atenção. Eu estou terminando meu livro. Nesse meu livro, eu parei em 340 traços do autismo. 340, tá? Tem indivíduo que não se encaixa nisso. Tem uma boa comunicação, tem um comportamento tranquilo, tem interesse restrito, às vezes não, e não tem movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias. Não tem nada disso, e é autista. Vai entender? Vamos lá. Outra coisa muito séria e importante. Não faça o que mamães pela internet, Instagram, TikTok, seja a rede social que for, YouTube, elas ensinam e falam sobre o dia a dia dos filhos dela. E o que está dando de medicamento, está fazendo isso. Não siga. Por quê? Porque o autismo, conforme a Mara falou, um é diferente do outro. Se colocar 1000 pessoas no galpão autista, vai ser todos eles diferentes. E o tratamento é individualizado para cada um.
Eu luto com o Orlando ali, indo para cada município, falando com os prefeitos, falando com o secretário de saúde. Para quê? Para capacitar a casa do autista, que está muito bonitinho, eles botam casa de autista. Muito bonitinho. Mas os profissionais ainda não sabem trabalhar com autismo e faz um tratamento que a gente chama de forma ordeira. O que é forma ordeira? O mesmo tratamento que chega um autista no lugar, lá, nessa casa do autista, ele passa o mesmo tratamento para todos que chegam lá. Vai passar pela sala sensorial, eles vão amar. Tem autista que não suporta aquela sala. Entendeu ou não? Então o tratamento tem que ser o quê? Individualizado para cada um. Se fosse dessa forma, eu ia até lançar, como já tem, né? Manual do autista, cartilhinha do autista. Aí todo mundo, a mãe ia amar, a senhora seguia ali. Mas não é assim. Você tem 3 filhos. Aí, um é laudado, porque geralmente o laudado que lauda rápido é o nível de suporte 3. Aí, lauda. Aí esquece que tem mais 2 autistas ali na casa. Todo filho de autista vai nascer o quê? Autista. Não vai nascer um que não é autista, não. Pode nascer níveis diferentes. Mas todos eles são autistas. E a mãe ou o pai é autista, ou os dois é autista. Não tem para onde correr. Aí para trás a geração, mamãe ou papai é autista, toda a geração autista. Hoje eu posso dizer, está consumado. O autismo é de ordem genética. Por quê? Porque a gente tem hoje a comprovação pelo novo manual. Eu, há 21 anos atrás, já falava isso. Eu era caçoado pelos médicos, era caçoado pelas pessoas, as pessoas me criticavam, diziam que essa tese minha era de loucura. Eu nunca entrei, eu tenho hoje mais de 20 mil atendimentos. Eu nunca atendi uma família que encontrasse, um em Nova Iguaçu, encontrei uma família que tinha um filho autista, que nem a mãe nem o pai era autista. Aí eu fiquei doido. Falei, e agora? Vou ter que reformular meus anos todinhos, porque agora eu errei. Aí eu falei assim, mamãe, papai, tem como vocês fazerem algo para mim? Falou, o quê? Vocês têm condições de marcar um exame de DNA para saber se esse filho de vocês? Tem certeza? Eu falei, tenho, porque tem como um casal que não é autista e a família, geração para trás, não é autista. Eu ouvi nessa situação 12 pessoas da família. Eles dois e para trás deles também. Não encontrei espécie de ninguém. Falei, meu Deus, e agora? Aí foi o caso que saiu na TV. Os filhos foram trocados na maternidade. Só que fizeram um acordo. Tá? A mãe não quer devolver, nem o filho quer ir, então hoje a família se uniu. Um passa o final de semana lá, um passa o final de semana aqui. E hoje a família que era 3, agora se tornou 6. Aqui o outro só tem um filho também. Aí hoje se uniram, graças a Deus. Eu errei? Não. Então aí eu continuei lutando mais ainda, com mais força. Aí, graças a Deus, tá, que outros países, porque quando a gente fala de manual, vou explicar a vocês sobre o manual, o manual que é utilizado aqui no Brasil é o mesmo que é utilizado nos Estados Unidos e por mais de 120 países. É o mesmo manual que a gente utiliza. Então, existe uma política nisso, sim. Tá? Os manuais também passam por política. E eu sou contra envolver parte científica com política. Eu sou completamente contra. Tá? A política cuida da política. Nós, pesquisadores, profissionais, assistente social. Não, esse aqui ainda vai ser organizado. Fisioterapeuta, outro profissional, cada um na sua área e não pode envolver em pesquisa científica política. Mas, infelizmente, vocês sabem que acontece isso. Então, a comunicação, pessoal, vocês sabem o que é não verbal, não sabem? Quando a criança é não verbal e também tem ecolalia, quem sabe o que é ecolalia? Fala para mim o que é ecolalia. Ecolalia é quando a criança ela não fala nada, mas ela repete tudo que se fala. E às vezes até mesmo canta. Canta, mas se a mamãe perguntar, está com fome? Ele vai falar, está com fome, quem tem ecolalia. Mas essa criança é verbal? Não. Aí tem que fazer
tratamento com a fono. Agora, mamães, preste atenção. Se o maior problema da criança é na fala, eu tenho que investir onde? Na fala. Agora, vocês sabem, caiu numa clínica dessa caríssima que paga 2, 3 mil reais, eles botam uma receita enorme, né? Vai passar pelo psicomotrista, vai passar pela psicóloga, a criança tem 2 aninhos, vai passar por um monte de profissional. Eu corto tudo. Eu digo, ó, qual é a necessidade maior, que a gente precisa mais? A fala, investe tudo aqui. Agora, infelizmente, no serviço público, eu fico muito triste. Se eu tiver condições de me tornar um rico, milionário, eu vou voltar nessa situação. Por quê? Olha só, eu já escutei de mamães lá na Baixada Fluminense que o filho dela só é atendido em 15 dias, 20 minutos de atendimento. É uma tristeza. Essa criança vai desenvolver? Não vai. É só um enxugamento de gelo. Vai enxugar e nunca vai resolver. Então, eu sou triste. Eu fico muito triste com essa situação do nosso governo. Mas, quem é culpado? A população, não vocês. São poucas pessoas, mas a população inteira é culpada de colocar políticos que não têm interesse nessa área. Então, tem que investir nessa área. E não é fazer esse tratamento que eu falei para você, abrir clínica da casa do autista e fazer o tratamento de forma ordeira, se faz isso. Tem que ficar no mínimo 1 hora. E o tratamento tem que ser 2 ou 3 vezes por semana. Aí traria um bom resultado. Padrões restritos, principalmente quando a criança tem interesse restrito. O que é interesse restrito? É quando a criança ela faz um apego por algo. Tá? Não, o hiperfoco ela já tem, já é outra coisa. Que ele pode utilizar o hiperfoco para um monte de coisa. Mas o interesse restrito, por exemplo, uma criança que eu conheci, o interesse restrito dele, quando acabou a palestra, foi aonde? Alcântara, a última palestra. Ele me procurou, aí falou assim, tio, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Eu tenho interesse restrito. Você pode falar seu interesse restrito. Eu coleciono liquidificador. Eu tenho mais de 40 na minha casa. Aí eu falei, que isso, garoto? Não tem como mudar esse interesse restrito. Ele falou assim, eu poderia até mudar, mas eu sou apaixonado, meu quarto é lotado de liquidificador. Aí eu falei, como é que você utiliza ele? Eu ligo 1, 2, 3, 4. Às vezes eu perco a conta e deixo todos eles ligados. Parece que eu estou no paraíso. Aí eu encontrei um em São Paulo, que eu fiz ontem, que eu faço atendimento online. Um em São Paulo, o interesse restrito dele era a máquina de lavar. Aí eu não sou bobo, perguntei assim, quantas máquinas de lavar tem na tua casa? Ah, eu estou com 12, mas eu estou pedindo a minha mãe para comprar mais e ela não quer mais porque não tem mais espaço. Todas elas estão na garagem. Eu falei, mas para que tanta máquina de lavar? Tu utiliza ela ou ela fica só lá? Não, eu ligo elas e boto roupa para lavar. 14 anos. Deu para entender ou não? Isso é um interesse restrito. Eu fui contratado por uma mamãe rica, aqui no Rio de Janeiro, na Barra. O filho dela foi para a faculdade. Ele carregava um urso de pelúcia gigante. Aí foi, todo mundo da faculdade começou a zombar dele. Ele na sala de aula carregava, queria botar sentadinho do lado dele. Foi um problema sério. Eu consegui fazer um tratamento utilizando a ciência ABA com ele, que já era um rapaz adulto, e consegui colocar aqueles ursos de pelúcia que prende no braço. Ele achou interessante, eu também gostei muito, foi muito rápido, ganhei meu dinheiro rapidinho, resolvi a parada rápido, eu pensei que ia gastar uns 2 meses, tá? Mas gastei 15 dias, e ele deixou no quartozinho dele e começou a sair com aquele urso de pelúcia preso no braço. A faculdade agradeceu, todo mundo ficou em paz, e foi ótimo. Deu para entender? O outro caso que eu tive no Machado foi martelo. A professora suspendeu o garoto, não liberou o garoto enquanto ele não entrasse armado. Ela dizia que o martelo estava armado. Eu não tiro essa situação da professora. O martelo pode machucar. O que aconteceu? Eu fiz um tratamento ABA, gastei 2 meses e substituí o martelo com uma chave de fenda. Aí você diz assim, mas é perigoso também. Uma chave de fenda de plástico e daquela que se aperta na pessoa, ela é mole. Ele amou.
Entendeu? Eu utilizei um monte de ferramentas, ele não aceitou nenhuma. Aceitou essa chave de fenda que fazia um barulhozinho na hora que ela cortava toda. Tá? Ele amou. Troquei. Ou seja, tudo tem jeito. Deu para entender ou não? Qual foi a técnica que eu usei? A ciência, água. Fiz a substituição, ele andou, eu gostei, dinheiro veio para o bolso, fiquei feliz. Ele ficou feliz, ficou a mãe feliz. E ele pôde voltar para onde? Para a escola, para a sala de aula. Então, os padrões repetitivos, tá? Vocês conhecem, que tem filhos aqui que tem movimento estereotipado. Exemplo, a ecolalia que eu falei, que é como se fosse uma criança que fala parecido com um papagaio, repete tudo. Só que a ecolalia é um tipo de movimento estereotipado na voz. Tá? Eu descobri isso no governador do estado. Ele tem um movimento estereotipado na voz dele. Ele é autista. Tá? Eu fiquei só avaliando ele na reunião que eu tive. Passei 2 horas e pouco ali na Gávea, inaugurando aquele centro de diagnóstico de pessoas com espectro do autismo. Não sei se alguns de vocês conhecem. Tá? Isso. Eu inaugurei lá junto com o doutor Luizinho, deputado federal, junto com Orlando. Né? Todo mundo estava lá no nosso grupo. E eu aproveitei uma fala da primeira-dama. Quando ela falou, aí eu na hora me vesti de especialista. Falei, eu vou ficar analisando tudo aquilo. Aí procurei o espectro dela, alguma coisa dela, não achei nada. Aí na hora que o governador teve a oportunidade, eu encontrei mais 12 traços. Falei, vou cair. Só era bom eu poder fazer, outro especialista fazer a avaliação do governador, que ia ser ótimo, ele ia ajudar muito mais a causa autista, tá? Seria muito bom. Imagina, um governador autista do Rio de Janeiro, ele abriu um monte de clínica, tratamento, seria ótimo para todos nós. Tá? Então, a estereotipia, quem tiver interesse, e você ouvir pela internet ou ele ao vivo, você vai ver que uma das estereotipias dele é na voz e a outra ele tem no próprio corpo, em alguns movimentos estereotipados que ele faz direto, principalmente quando está nervoso. Ele tem estereotipia nos olhos. Tá? A estereotipia, pessoal, pode ser em qualquer região do corpo. Tá? Pode ser nos olhos, pode ser no nariz, pode ser no próprio corpo, pode ser nos dedos, pode ser na perna, pode ser com os movimentos feitos muito pela internet faz. Tem um que é Ângelo e 2 irmãos gêmeos. Esqueci, Ângelo e outro nomezinho. É um nome parecido, né? Hã? Ângelo e? Augusto, isso. A estereotipia de um é mais forte, né? Que ele ficou o tempo todo assim, né? Então, para que serve a estereotipia? A autorregulação. Exemplo, pessoas que não têm autismo, quando está enfesada, faz o quê? Xinga, mesmo que seja evangélico, feita gente, ela faz o quê? Ô filho da Jezabel, isso é uma forma de xingar. É um xingamento igual ao outro xingamento sem tirar e sem botar. Tá? Então se resolve, tá? Dessa forma. Agora, para autista não. Para autista, ele faz o quê? Os movimentos estereotipados. Aí tem mamães que me ligam, pelo amor de Deus, não tem como parar esse movimento, meu filho, não. Falei, se você parar, vai ter um problema muito sério com essa criança. Deixa, tá? Deixa. E a melhor forma de ajudar esses movimentos ou a autorregulação é deixar ele deitar no chão. É ótimo para regular. Deu para entender isso ou não? Pode passar. Isso aí pode passar também que eu vou explicar. Pode passar que eu vou explicar, porque eu ganhei pouco tempo, aqui terminando pouco tempo. Pode passar também que eu vou explicar. Pessoal, isso aqui, esse é um artigo científico. Eu vou deixar uma cópia aqui com ela aí. Quem quiser ligar para ela, entrar no Google, pedir uma cópia disso aqui, ela passa para vocês. Tá? Isso aqui são os artigos científicos. Tá? Porque hoje tudo, para poder ficar bem legalizado, tem que ter artigo científico. Inclusive, eu estou entrando com 3 artigos científicos também, para poder ajudar mais ainda essa causa. Então, ali tem 4 artigos científicos, todos eles baseados na genética do autismo. Só que tem uma controvérsia aí. Os manuais dizem que 97% é de causa genética hereditária direta e 3% é de causa indefinida. O que é que acontece com esse filho da mãe de muitos médicos e pesquisadores? Exemplo, a síndrome de Down, todos conhecem a síndrome de Down aqui? É fácil identificar, é só olhar o rostinho dele, eles parecem muito. A gente só sabe que não são iguais quando bota um monte de síndrome de
Down numa sala, aí você consegue diferenciar. Mas quando eles estão separados, para a gente todo mundo é irmão, um parece com o outro. Existe uma, eu não sei se vocês já notaram isso, a pele negra, síndrome de Down, é muito raro. Eu tenho lá na nossa área, que inclusive eu já tratei 2 deles, tem 3 negros lá que são síndrome de Down. É muito raro, porque a genética negra é uma das genéticas mais resistentes de quase uma pancada de doenças aí. É ótimo. Eu queria nascer negro, mas eu sou descendente. Tem na família. Tá? Eu tenho na genética, no meu sangue. E quase todos vocês que são brasileiros têm também a genética negra. Tá? Eu sou mameluco, né? Sou negro, africano e branco. Uma misturada brava aqui, mas eu queria ser uma raça mais pura. Tá? Negro mesmo, porque eu ia ter uma resistência muito grande. Pessoal, eu para vir aqui, eu botei aquele negocinho aqui na careca. Porque mesmo o mormaço queima e fica tudo dolorido. Tá? Isso não existe na cor negra. Tá? Então, o síndrome de Down, ele é uma doença genética? Vamos lá? Não. Ele é uma anomalia, um erro genético que aconteceu. O que foi que houve ali? Exemplo aqui, a receita de bolo. Para eu fazer um bolo igual da vovó, eu tenho que seguir o quê? A receita da vovó, correto? Se eu seguir a receita da mamãe, vai dar certo? Tem que ser da vovó, correto? A receita da vovó no bolo tem que botar 3 ovos. Se eu botar 4, vai mudar o gosto. Vai ou não vai? Para fazer um ser humano, eu preciso de quantos cromossomos? Eu tenho quantos cromossomos no meu corpo? Cadê os estudantes aqui, universitários? Vamos lá? Quantos cromossomos temos? O ser humano. Vamos lá, professoras. Vamos lá, universitários. Cadê os universitários? Vamos lá, ensino médio. Cadê os ensino médio? Cadê o jovem? Tem um jovem aqui? Cadê a jovem? Não tem uma jovenzinha aqui que até trabalha? Cadê ela? Ninguém sabe quantos cromossomos. Não vai ver. Está vendo pela internet. Hã? Não. 46. Você não errou de total. 23 do papai e 23 da mamãe. Aí, juntando papai e mamãe, dá 46. Correto? Aí, o síndrome de Down, no cromossomo 21, a mamãe deu 2 cromossomos e o papai deu 3. Aí a gente chama o nome da doença trissomia 21. Mas isso é uma falha na matrix, deu um errozinho lá, surgiu. Pode ser da parte do papai ou da parte da mamãe, que é um erro genético. Não significa que um filho de um síndrome de Down que casou com síndrome de Down vai nascer síndrome de Down, não vai. Ou uma jovem comum casando com um rapaz com síndrome de Down vai nascer com síndrome de Down? Não. É um erro genético, é uma anomalia. Aconteceu. Houve uma falha no sistema. Aí nasceu ele. Aí o que acontece? O síndrome de Down, devido ao erro que aconteceu, a massa do bolo ficou errada, correto? Qual é a massa de bolo de fazer o ser humano? 46 cromossomos. Aí nasceu 47. Presta atenção, tá? O indivíduo nasce com problema de audição, problema cardíaco, problema pulmonar, problema respiratório, problema no broncefálico dele, problema na voz, problema na visão, problema generalizado no corpo todo. Aí, uma semelhança cerebral nasce com problema também, que assemelha alguma reação de autismo. Aí o médico já lauda síndrome de Down com autismo. Aí vai eu pesquisar uma família dessa, que eu já fiz isso, tá? Não encontrei o espectro do autismo na família. Opa, ele tem autismo? Não. Ele tem o quê? Síndrome de Down. Aí algumas situações também que acontecem de meningite, vários problemas que vão afetar o sistema neural do indivíduo, aí o médico já lauda como autista pela reação que ele está tendo. Aí vai pesquisador como eu, entro lá na família, no encontro do espectro do autismo. Essa criança tem autismo? Não, mas o médico lauda pelo comportamento e reações. Aí esses 3% entre essas situações.
e eu luto também com isso em todo lugar, dando aula sobre isso, que é um erro científico também, não deixa de ser. Tinha que botar lá 100% causa genética e ponto final. Aí resolvi a parada e não dava essa brechazinha de 3% para... Aí tem um monte de gente pela internet, médicos, doutores, especialistas, falando besteira, dando essa causa. Não, pode acontecer, pode não. Se acontecer alguma doença e essa criança tiver reações conforme um autista, é um outro tipo de doença. Não é a condição genética do autismo. Porque ela é comprovada onde? Na família. Tá? Ou seja, lembra que eu falei? Autista é feito por autista. Mamãe é autista, ou papai é autista, ou os dois são autistas para fazer uma criança autista. O filho dessa criança, autista, vai ser autista. A geração dela vai ser... Agora, uma pergunta, será que o autismo sempre existiu? Sempre. Desde que o mundo é mundo, existe autista. Exemplo aqui. Quem aqui conhece um pouquinho a Bíblia? Meu Deus. Abraão, tem que fazer um trabalho também. Ali. Vamos lá. Quem já ouviu falar nessa história que um grande homem, claro, que não era do lado do bem, ele invadiu Jerusalém. O nome dele era Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Ele invadiu Jerusalém pela segunda vez e dessa vez ele, além de levar alguns materiais, ele levava geralmente ouro, prata, ele queria pegar toda a riqueza. Porque uma forma de destruir outra nação e crescer uma nação era pegar todos os benefícios. Aí ele encontrou 4 jovens de alta habilidade. Presta atenção. O nome deles que foram mudados, parece que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, não é isso? Então, e Daniel, eram 4. Vamos lá. Existe algum ser humano na Terra que não seja autista, que tenha alta habilidade? Não existe. Não existe ninguém na Terra com alta habilidade a não ser os autistas. São todos autistas que têm alta habilidade? Tem pessoas, mamães atípicas, que confundem o hiperfoco com a alta habilidade. O que é alta habilidade? Vou explicar para vocês. Atendi junto, o Orlando também estava presente, porque o Orlando parece que gruda. Negócio de Pepe, né, gente? Junto não. Parece que é irmão gêmeo. Vamos lá. Estávamos no Meia para fazer uma avaliação, para ver se a garota tinha autismo ou não. 6 aninhos. Vamos lá. A criança andava na ponta dos pés. A criança tinha ecolalia, não verbal. Tá? A criança não focava o olhar. A criança, quando chamava, não atendia. Claramente ali estava muito visível. Mas eu queria saber se era do pai ou da mãe. Aí encontrei primeiro o pai. Aí fiz lá, sem ele perceber, a análise dele, verificando. Vi que os pezinhos dele, do pai, fazia leitura no chão, que tinha ali uma parte sensorial dos pés muito aguçada. Aí eu achei aquilo estranho. Aí comecei a fazer umas perguntas para ele e tal. Aí comecei a ver a reação dele, ele caiu para mim como autista. Ele ficou quieto, calado. Aí daqui a pouco chegou a mamãe. Aí ela, quando chegou, botou o chinelozinho lá e os pezinhos dela começaram a fazer leitura também. Falei, não. Encontrei os dois. Os pés, os dedinhos ficam fazendo leitura onde senta, aonde pisa. Aí os pés começam a fazer leitura do local onde se encontra. Ficam os dois em movimento fazendo leitura. Aí eu observei que os dois estavam fazendo leitura. Aí eu falei assim, aqui tem 2. Aí comecei a fazer pergunta. Todos os dois caíram, a família toda caiu também dos 2 lados. Muito idênticos os dois. Aí ele me leva no quarto da criança para mostrar os troféus. Tinha uns quadros assim, feito esse quadro vermelho aqui, mas só que era branco lá. Um desenho da menina com 2 aninhos. Ela faz um desenho assim. Ela é apaixonada pela galinha pintadinha, inclusive ela canta. Tá? Ela é não verbal, mas ela canta as musiquinhas da galinha pintadinha. E o desenho dela de 2 aninhos, qualquer professor de fundamental ia achar incrível isso. Ela com 2 aninhos, o desenho dela era comparado a um desenhista. E ela desenha com
com lápis de cera e desenha as cores perfeitas. Agora detalhe, ela vê a TV na sala e vai para o quarto, desligou a TV, aí vai para o quarto, vai desenhar alguma imagem que ela bateu a foto na mente, memória fotográfica, e começa a fazer o desenho de alguma imagem. Aí ela faz 2, 3 personagens naquela imagem, perfeito, com todas as cores perfeitas, tudo perfeito. Meu queixo caiu no chão, por causa de quê? 2 aninhos. Aí depois ela fez 3 aninhos. Ele foi lá e pegou um desenho. Todas as vezes que ela faz aniversário, ele pega um desenhozinho do dia que ela fez aniversário. Bota lá. Ela tem 6 anos, ela tem um desenho de 6 anos lá. Todos os desenhos, se você botar um do lado do outro, são iguais e perfeitos. O que é isso? Nunca entrou em escola, nunca... Ela começou a estudar agora com 6 anos. Nunca entrou em escola nenhuma, nunca entrou em curso, nunca me ensinou, nunca fez nada. E faz um desenho desde 2 anos iguais e perfeitos. Isso se chama alta habilidade. Deu para entender ou não? Então, existiam vários homens com alta habilidade. Exemplo, quem já ouviu falar aqui em Santos Dumont? O que é que o Santos Dumont era? Ele foi o criador de quê? Criou alguma coisa, né? Avião. Que os Estados Unidos até hoje, eles dizem que foi os 2 irmãos lá, né, americanos, mas quase todos os países dão crédito ao mineiro, tá? Santos Dumont. Santos Dumont, se você ver a autobiografia dele, você vai dizer assim, é autista. A autobiografia dele. Aí você vê um homem naquele século, naquela época, há muitos anos atrás, conseguiu fazer algo que nenhuma nação fez. Colocar um objeto para voar. Isso é o quê? A alta habilidade. Agora, tem mamães que vê o filho com hiperfoco e já acha que tem alta habilidade. Não é, alta habilidade é muito pouco. Você pode encontrar em cada 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, um caso de alta habilidade. Então, o autismo, todos eles são inteligentes? Não. Alguns são, outros não. Eles são iguais? Não. Parte dele tem déficit intelectual, dificuldade no aprendizado. Tá? Agora, alguns deles têm hiperfoco, a gente utiliza o hiperfoco dele para trazer, né, o crescimento. Uma grande parte tem hiperfoco. O que é hiperfoco? Vamos lá. Vamos esperar por aqui. Cadê a menina? Vou passar aqui. Tu passa aqui, Bruno. Só passar o... Ela sabe, eu não sei. Vou explicar sobre o hiperfoco, sobre os traços, para vocês terem uma ideia. Dois minutos, pessoal, para poder dar um intervalo, né? Vamos lá. Isso aqui são os manuais, tá? DSM-5-TR, tá? Que é o diagnóstico de transtornos mentais. O DSM-5-TR, presta atenção, o manual, ele não muda assim de uma forma, assim, fora da data. Houve uma mudança. Nós tínhamos o DSM-4, passou para o DSM-5 em 2013. Então o próximo seria DSM-5-6. Mas, presta atenção, tá? Um grupo de esquerda americano de homossexuais autista de esquerda americano pressionou alguns deputados americanos para tirar a síndrome de Asperger, que é uma síndrome que os autistas nascem, que não era autista, era como fosse um primo de autista. E eles tinham alta habilidade, a síndrome de Asperger. Aí eles queriam tirar, porque Asperger foi um médico que na época de Hitler, tá, na Alemanha, começou a pesquisar o autismo pela primeira vez na Europa. O que é que aconteceu? Isso há mais de 100 e poucos anos atrás. Veio o nazista Hitler, exterminando quem? Todo mundo pela frente. Tudo que é pesquisa, laboratório, ele saiu destruindo tudo. Porque a gente era para estar muito avançado. Mas Hitler resolveu acabar com tudo porque ele queria formar a raça dele, que era uma raça ariana. Homens e mulheres de olhos claros, igual a ele, igual. E o resto da raça toda eles queriam exterminar. Principalmente na mente dele, os judeus. Que era o povo de Deus, ele queria exterminar. O que é que aconteceu?
Essa turminha de homossexuais autistas pressionou o Congresso americano para poder retirar do manual a síndrome de Asperger. Aí, os deputados fizeram o quê? Resolveram mexer. Aí tiraram a síndrome de Asperger e a síndrome de Asperger sumiu e foi compactado com o autismo, que é o TEA. Conforme, exemplo, eu sempre trabalhei entre 24 a 27 tipos de autismo. 24 a 27. Hoje, quantos tipos de autismo tem? Um, pelo novo manual. Um só. Então, vários tipos. Por exemplo, transtorno global do desenvolvimento. Eu fico triste que algumas faculdades não se atualizaram no novo manual e continuam formando especialistas com o transtorno global do desenvolvimento, que hoje não existe mais. Hoje ele se chama autismo. A síndrome de Asperger, que existe hoje? Não. Hoje se chama autismo. Essas 27 tipos de autismo existem, que eram primos, eram tipo, era parecido. Hoje é tudo autismo. Então, devido a isso que vocês estão estudando, aí desenvolveu hoje o quê? O autoconhecimento. Aí o autismo foi realizado como? Hoje houve um crescimento muito alto. Vocês sentiram que hoje todo mundo virou as costas autista. Aí por isso uma das causas é essa. E eu sou obrigado a parar porque eu sou obediente lá. Intervalo. Para vocês fazerem um lanche. Daqui a pouco a gente volta. Eu mal comecei. Só tranca a porta ali. Essa aqui eu trouxe da ONG lá do filtro para poder deixar não, só para vocês quiserem, a gente tem copo, tá? De tanto para trás. Vai ser 4, vai ser 5. Não, se tiver um autista lá, todos os filhos não são. Só se for disposto diferente. Mesmo pai vai ser os 3, vai ser. Botar ele de lá pra cá.